para comentar as notícias aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós temos agora 10 horas e 32 minutos, nós vamos a um intervalo para o rádio, mas vamos permanecer na internet e também permanecer na Panflix ao vivo. E para comentar as notícias desta terça-feira conosco, a Cristina Grêmio. Olá, Cristina! Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia a você e a nossa audiência. Bom dia, Cristina. Você acompanhou conosco, então, o discurso do presidente. Ele citou, né, Cristina, o manto da suspensão, não pode estar, portanto, as eleições sob esse manto, Cristina. E eu achei muito importante, ele enfatiza, ele dá uma ênfase na voz quando ele diz que o TSE convidou as Forças Armadas para participar do processo eleitoral, porque já há essa celeuma, a esquerda sempre esperneando, querendo dar uma aura de ditadura, de algo ilegal, de algo imposto, de algo autoritário. Não! As Forças Armadas são defensoras da nossa Constituição, defensoras de que todos sigam as regras que estão estabelecidas. E, aliás, uma dessas regras que pouca gente está falando é que a contagem dos votos seja pública. Isso vem sendo sonegado ao povo brasileiro desde a implantação das urnas eletrônicas. É algo que pouca gente fala. Existe uma movimentação muito grande da sociedade civil organizada, muitos grupos, a maior parte deles conservadores. Sabe-se lá porque os chamados progressistas não estão preocupados em ter uma transparência na apuração dos votos, mas há uma movimentação muito grande de grupos conservadores exigindo que a partir desse ano haja contagem pública dos votos, já que não se permitiu a aprovação da PEC do voto impresso, que seria uma possibilidade, né, de uma contagem, uma segunda contagem em caso de suspeita. Então, eu achei muito importante que o presidente, mais uma vez, ali, diante das Forças Armadas, no Dia do Exército, numa homenagem, tenha enfatizado isso, agradecido que as Forças Armadas aceitaram esse convite do TSE para participar do processo eleitoral. Inclusive, já sugeriram, né, muitas mudanças no processo eleitoral para torná-lo mais transparente. Falou do orgulho, né, de ter integrado as Forças Armadas, porque é um outro ponto, né, a oposição para tentar atingir o presidente da República, do qual eles se opõem, né, e não concordam até hoje com a escolha deste presidente da República por 58 milhões, quase 58 milhões de brasileiros. Para atingir o presidente da República, a oposição fica através da imprensa militante, inclusive tentando atacar as Forças Armadas. Já tivemos o episódio do leite condensado, mais recentemente esse do Viagra, da compra do Viagra. Agora, quando a gente descobre que uma governadora petista do Nordeste também comprou Viagra, porque é um medicamento usado para controle de pressão arterial, de outros problemas de saúde, aí não falam no Viagra e falam o nome do princípio ativo. Então, é tudo uma forma de tentar atingir o presidente através das Forças Armadas. E aí ele vai lá e diz que tem o orgulho de ter integrado as Forças Armadas por 15 anos, que foi o período em que ele ficou no Exército antes de seguir carreira política. E aí enfatizou mais uma vez que todos, com muita ênfase na voz, precisam jogar nas 4 linhas da Constituição. Então, um discurso importante, embora fosse ali uma cerimônia fechada apenas para o Exército. Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan. Cristina, inclusive nessa semana tivemos aquelas revelações do Tribunal Superior Eleitoral, Militar, na verdade, e também o ex-presidente Lula também já fez ataques ao presidente Bolsonaro da participação dos militares. Então, isso é sempre reforçado pela oposição numa tentativa de desgaste mesmo ao governo Jair Bolsonaro. Veja, a oposição atual no Brasil, os integrantes, os principais líderes desses partidos de oposição, especialmente os mais radicais, PT, PSOL, PCdoB, foram aqueles que no passado formaram grupos terroristas para atacar o então governo militar. Tem muitos questionamentos que podem ser feitos aí, mas a verdade é essa, eram terroristas. Dilma Rousseff foi assaltante de banco, a gente tem aí vários expoentes do PT, do PCdoB, que estiveram na linha de tiro mesmo, pegaram em armas, mataram pessoas, inclusive sequestraram embaixador americano, fizeram assaltos a banco, como eu disse, o caso de Dilma Rousseff, para tentar negociar soltura de presos políticos, enfim, era a revolução possível na época, né? Esses aí estão numa eterna luta contra os militares, e aí ser militar para eles é um crime. Eles esquecem que os militares
são os que protegem o país, isso eu estou falando hipoteticamente em qualquer país, não necessariamente o Brasil, em caso de ataques estrangeiros. Estamos vendo lá na Ucrânia o que está acontecendo. Os primeiros que vão para a linha de frente são os militares. Depois a população civil masculina, né, porque nessa hora não tem todes na história, só os homens é que são chamados. E aí a população civil se incorpora porque já teve um treinamento militar. No caso do Brasil, é obrigatório o serviço militar para jovens do sexo masculino que completam 18 anos. E ele fala ali, o meu eterno amigo Braga Neto, né? Porque sim, está sinalizando que terá de novo um militar como seu vice-presidente. Não é crime, não há nada de absolutamente nada de errado com isso. Pense que o ex-presidente Lula, quando presidente, jogou um monte, mas milhares de sindicalistas para dentro do governo. Por quê? Ele era do meio sindical, era onde ele circulava melhor. O presidente Bolsonaro trouxe para dentro do governo não militares, mas aqueles da reserva. Teve um único caso que foi o general Pazuello, que estava na ativa e que incorporou ali o grupo de governo, né, como ministro da Saúde na época. Então é uma falácia da esquerda ficar nessa eterna luta contra os militares. Os militares são importantes, como o Brasil não se envolveu em guerras nesse período da nossa existência, a gente viu o Exército fazendo o quê? Ajudando famílias em situações como a das enchentes de Petrópolis recentemente, na própria Bahia, que teve problema com chuvas agora no início do ano. É sempre o Exército que vai ajudar a Defesa Civil a socorrer pessoas em áreas de risco, a ajudar a montar abrigos para essas pessoas que ficaram desalojadas. Então, querer defenestrar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica como se não fossem importantes, são importantíssimos na defesa das nossas fronteiras também. A Marinha faz as operações antárticas, está muito envolvida com pesquisas, faz todo o atendimento médico no norte do país, aquela região toda amazônica ali de difícil acesso. Então, esse discurso da esquerda é falacioso. E, de novo, o presidente Bolsonaro ali sinalizando que vai ter na sua chapa, provavelmente, o general Braga Neto, quando ele diz meu eterno amigo, ali na finalização do discurso dele no Dia do Exército. Cristina, um grande susto aí no Paraná e, infelizmente, algo que está virando rotina, esse chamado novo cangaço. Aqui em São Paulo nós já tivemos e outros estados, Santa Catarina também, uma ação que chamou muita atenção aí no Paraná, né, Cristina? É exatamente, assustador, né? Uma população de uma cidade menor, do interior, menor que eu digo em comparação à capital aqui, Curitiba, por exemplo. Guarapuava não é uma cidade tão pequena, deve ser a 5ª ou 6ª maior população do estado, mas é uma cidade de interior, fica a quase 3 horas aqui de Curitiba. Então, obviamente que em grandes cidades, não é que a gente não se assuste, mas são mais comuns eventos com bandidos mais armados, enfim, porque já existem justamente essas organizações criminosas instaladas nas metrópoles. No interior não, mas ele já vem de alguns anos fazendo isso, antes mesmo da pandemia. Já teve o caso de Criciúma, já teve outros casos no interior de São Paulo, inclusive. Eu acho bastante pertinente que o Congresso se debruce sobre um aumento da pena para essas quadrilhas. O crime de formação de quadrilha já é um agravante, né, na pena de outros crimes, e desde crimes do colarinho branco, a gente viu aí vários condenados da Lava Jato, condenados também por formação de quadrilha, mas é muito importante que essas organizações criminosas que tentam estabelecer um Estado paralelo ao Estado oficial, a gente vê isso no Rio de Janeiro, a gente vê isso em São Paulo com essas facções, né, os PCCs da vida, Terceiro Comando, Primeiro Comando, eles estabelecendo regras quase como uma constituição ali que deve ser respeitada pela população inocente, honesta e trabalhadora que vive nessas áreas próximas aonde estão esses líderes desses comandos. Então é importante que o Estado oficial avance sobre esse Estado paralelo até sufocá-lo por completo. A gente tem visto no governo Bolsonaro um aperto muito grande das operações policiais contra narcotráfico, muitos aí recordes batidos de apreensão de drogas, de armas. A gente vê isso a toda hora, coisas que a gente não via no passado. Pelo contrário, né, em gravações com autorização judicial tem as conversas cabulosas entre partidos de esquerda e criminosos dessas organizações aí de narcotráfico. A gente tem denúncias de dinheiro do narcotráfico fluindo para determinadas correntes políticas. Então é importantíssimo que o Congresso discuta isso. Ao mesmo tempo, vale lembrar que o Congresso precisa se debruçar sobre outros projetos que estão há anos
há anos parados, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, porque para descondenar o bandido preferido, né, o ex-presidente Lula, descondenaram um monte de traficantes perigosos, sequestradores, assaltantes de banco, estupradores. Foram pessoas que tinham sido condenadas apenas em segunda instância e estão aí livres, leves e soltas, para usar um termo usado recentemente por uma militante petista num ato de agressão a uma trabalhadora honesta. Então, veja, é muita coisa para ser mudada na nossa legislação, até essas instâncias revisoras aí, diminuir o número de recursos possíveis para não ficar esse trânsito em julgado eterno. Quem tem dinheiro para bancar advogados caros, mesmo que seja dinheiro roubado, como provaram os condenados da Lava Jato, fica usando esse dinheiro para contratar banca de advogados que eternamente mantém os bandidos na